Eu já quero começar esse recap te fazendo uma pergunta. Você por acaso já pensou como seria ser o último homem vivo num campo de batalha, tendo presenciado uma luta implacável e a perda dos seus familiares e amigos, enquanto você nem sequer tinha forças para protegê-los, só para então renascer 100 anos no futuro, onde o legado que vocês arduamente construíram juntos está quase que completamente arruinado? E bom, se tu já pensou em algo assim, tu provavelmente é doido. Mas enfim, esse trágico incidente acontece com Chung Mi-young numa Volcanic Retor. Essa história começa com o homem abrindo seus olhos e se deparando com um campo de batalha totalmente sem vida. O homem ajoelhado está pensando que tudo na visão dele é vermelho e que tudo que restou naquele lugar foi o caos. É perceptível que ele está com medo, frustrado e confuso. Ele está nitidamente com o estado mental abalado e seu estado físico também não é dos melhores. Se você achou que isso não tinha como piorar, se enganou, pois cada vez que o protagonista olha ao seu redor, seus olhos encontram o que sobrou do corpo de alguém que lhe era muito importante, deixado em estado no mínimo perturbador. E para piorar ainda mais, ele se lembra do momento que cada um deles... Bom, começando com Sa-young, seu irmão mais velho, que teve parte do tronco arrancado em um único golpe. Sa-jae, seu irmão mais novo, que teve seu tronco cortado na diagonal, do seu ombro à cintura partindo ao meio. E naquelas memórias é visto vários outros que tiveram o mesmo fim. Mas não era pra ser assim, afinal, aquele era o exército formado por mais de 20 seitas, incluindo uma das 10 grandes seitas mais fortes. Aquele que era pra ser o exército invencível acabou com todos sendo completamente aniquilados, e tudo isso feito por um único ser, o demônio enviado do céu para transformar o mundo no caos, e também um líder do culto demoníaco, Shuma, o demônio celestial. O nosso protagonista, Chung Mi-young, vê o demônio celestial em cima de um monte de corpos, e é literalmente uma montanha de corpos. Shuma está em cima daqueles corpos e sentado de pernas cruzadas, como se as mais de 10 espadas enfiadas nele fossem irrelevantes. Lá do topo de corpos formado de seus inimigos, Shuma diz para Chung Mi-young que é uma pena que nenhum dos dois sairá dali hoje, pois se o nosso protagonista conseguisse sair dali vivo, poderia se gabar pelo resto da vida de ter sido o homem que derrotou o grande demônio celestial. Já o Chung Mi-young se levanta em ira, em um estado deplorável, e ainda assim mandando aquele demônio sujo calar a boca. Shuma, o demônio celestial, continua falando, e então ele afirma que a esgrima do nosso protagonista é a mais forte do mundo. Nessa hora, Chung Mi-young não aguenta mais ter que ouvir um ser tão repugnante. Ele não quer nem saber e o manda calar a boca novamente, e com o único braço restante, ele retira a espada que estava enfiada em seu peito. Chung Mi-young vai para cima de Shuma, pronto para dar um fim à vida daquele demônio, e Shuma, o demônio celestial, já aceitando sua derrota, lamenta que irá partir assim, desde que Chung Mi-young não vai lhe poupar. Ele então declara que sua derrota não é o fim, os demônios irão voltar, e que quando isso acontecer, aí sim, esse será o verdadeiro final. É nessa hora também que a espada de Chung Mi-young alcança o pescoço do demônio celestial e o decapita, fazendo com que o demônio que criou essa montanha de corpos agora também fizesse parte dela. E agora sim, com a decapitação do demônio celestial, a guerra finalmente chegou ao fim, mas Chung Mi-young sabe que ele mesmo não tem muito tempo, pois sua vida está se esvaindo, e logo logo ele vai se encontrar com todos os seguidores e membros de sua seita que partiram nesta guerra antes dele. Em sua seita agora só sobraram as crianças sem poder, então ele se questiona sobre a decisão de enfrentar o demônio celestial assim, já que às custas de suas vidas, eles conseguiram derrotar o demônio celestial e extinguir o mal que ameaçava a prosperidade da próxima geração. Entretanto, quem estará lá para assegurar que eles realmente possam prosperar? Infelizmente, não terá ninguém. E é com esses pensamentos que Chung Mi-young cai. Ali, debruçado no chão formado por milhares de corpos, infelizmente ouve-se o último suspiro do espadachim mais forte. Dizem que quando estamos perto do fim da vida, toda a nossa vida passa como um flash pela nossa cabeça, e é exatamente isso que está acontecendo com Chung Mi-young nesse momento. Ele então percebe que todas suas lembranças preciosas vêm de sua seita, essa mesma seita que ele falhou em defender por lhe faltar força, por não levar os treinos a sério, por não fazer uso total do seu talento, mas ele se lembra do seu falecido Junichiro, irmão mais velho, lhe dizendo que está tudo bem, pois a seita do Monte Hua sempre irá existir. Se arrependendo do seu passado e lamentando por não ter dado o máximo de si, é aqui que será o fim do nosso protagonista. Um dos 3 grandes espadachins, o 13º discípulo da grande seita do Monte Hua e também o santo da espada da flor de cerejeira. Pra gente, o nosso protagonista. E pra eles, o grandioso santo da espada Chung Mi-young.
Após ser atingido na cabeça, o nosso protagonista acorda gritando o nome de Shuma, só para ver que quem o acertou foi um mendigo. Ele está ali sem entender nada, então pergunta para o mendigo que situação é aquela, e isso faz o mendigo rir e querer bater no nosso protagonista ainda mais. Chung Mi-young também fica irritado por ele, o santo da espada, ser tratado assim por um mero mendigo. O mendigo então o ataca novamente, e infelizmente o nosso protagonista não consegue se defender com braços tão curtos. A partir daí, Chung Mi-young apanha e apanha ainda mais sem nem entender o que está acontecendo. Até que um novo mendigo aparece ali e vê toda aquela situação, mas ele ignora os gritos de socorro do nosso protagonista. Um tempo depois, Chung Mi-young está num pequeno riacho pensando em como ele apanhou para um mendigo, até que algo na água chama sua atenção. É seu reflexo, mas esse não é exatamente o seu reflexo. Quero dizer que esse não é o seu corpo. Em meio àquela reflexão, ele é interrompido com a chegada do mendigo que havia fugido anteriormente. Então, é citado que o nome daquele mendigo que bateu no nosso protagonista é 8. Chung Mi-young interrompe o mendigo recém-chegado e decide lhe fazer uma pergunta. Não, na verdade, duas perguntas. Ele então pergunta se ele é um mendigo. O que é óbvio, mas mesmo assim o protagonista fica surpreso e lamenta o fato. A segunda pergunta é se o mendigo sabe quem é Shuma, o demônio celestial. Essa pergunta faz o mendigo se questionar se o nosso protagonista realmente está bem depois de ter apanhado tanto. Mas sim, ele sabe quem é Shuma, afinal, Shuma foi o líder da seita demoníaca que morreu 100 anos atrás. E sim, exatamente o que você ouviu, 100 anos atrás. É isso mesmo que o mendigo está dizendo, o nosso protagonista reencarnou 100 anos no futuro. Para Chung Mi-young, isso só pode ser uma piada de muito mau gosto, pois se 100 anos se passaram, ele agora está sozinho. O que o faz pensar numa terceira pergunta. O que aconteceu com sua seita, a seita do Monte Hua? Mas o mendigo nem sequer sabe o que a seita do Monte Hua é, o que deixa Chung Mi-young perplexo. Afinal, como assim o mendigo não conhece a seita do Monte Hua, que é uma das 10 seitas mais fortes? Mas o mendigo corrige, dizendo que as 10 melhores seitas são essas daqui, ó. E entre as 10 seitas mais fortes, não tem nenhuma seita do Monte Hua, que deixa o nosso protagonista novamente perplexo. Outra coisa que deixa Chung Mi-young perplexo é o fato de uma seita injusta e fraca como a seita das Ilhas do Sul estar entre as 10 seitas mais fortes da atualidade. Mas enfim, o nosso protagonista tem seus pensamentos interrompidos novamente quando o mendigo fala que parece ter lembrado de algo. Ele lembra de ter ouvido de uma tal seita do Monte Hua numa cidade próxima dali, na província de Shanxi. Mas até onde ele sabe, essa seita já foi destruída. Entretanto, o nosso protagonista não consegue nem acreditar, pois como assim sua grande seita acabou? Ele se recusa a aceitar isso, e ele precisa verificar com seus próprios olhos e prontamente decidir ir até a seita do Monte Hua. Mas primeiro ele tem que resolver algumas coisas. Chung Mi-young então faz mais uma pergunta que é: qual é o seu nome? E a resposta é que os mendigos não têm nome e nem idade. E nessa conversa descobrimos qual é o apelido do mendigo que está falando com o nosso protagonista. Ele se chama 7, parecido com o garoto que bateu no protagonista, que se chama 8. Então Chung Mi-young revela seu nome, dizendo que é o Santo da Espada, e ainda alega que ele sempre retribui os favores e também os rancores, e da próxima vez que ele ver o 7, ele pagará pelos favores de hoje. Nesse momento, ele parte em direção à seita do Monte Hua, mas ele não sabe nem onde está, quem dirá como chegar em sua seita. Ele então decide perguntar para o 7 qual direção tomar para chegar à seita do Monte Hua. Agora sim, sabendo qual direção tomar, nosso protagonista parte correndo em direção à localização de sua seita. Uma pena é que seu corpo não parece aguentar tudo isso e acaba desabando no chão depois de apenas alguns minutos correndo. Provavelmente ele morreria ao tentar chegar lá com esse corpo tão fraco. Então ele tem uma brilhante ideia, ele só tem que treinar tudo de novo, mas dessa vez com perfeição, para não ter nenhum arrependimento. Dessa vez ele não pretende vagabundear, fugir dos treinos e nem ficar bebendo escondido. Mentira, esse último aí vale a pena. Com isso em mente, ele encontra o local apropriado para meditar e pensa em qual técnica ele deveria aprender primeiro. Afinal, ele é aquele que sabe todas as técnicas da seita do Monte Hua. Não que ele precise aprender somente as técnicas de sua seita, mas ele decide aprender primeiro a técnica do equilíbrio. Apesar de ser facilmente comprada por ser barata, ela é a base de toda a esgrima da seita do Monte Hua. Essa é uma técnica fundamental, afinal, o que limita o tamanho de uma torre é a qualidade de sua estrutura base, e essa técnica é exatamente sobre isso. Ela limpa o corpo enquanto cria uma base polida para que seja receptível às artes marciais da seita do Monte Hua. E então, após sentir uma energia pura, limpar e preencher o seu corpo, é só reunir toda essa energia em seu Datia e pronto, tá feito. Mas não tentem se casa, ou tentem, né? Sei lá. Chung Mi-young se alegra por ter conseguido desbloquear a técnica do equilíbrio e decide partir para a seita do Monte Hua agora mesmo. Mas, como desbloquear essa técnica consome muita energia, ele não tem forças nem para ficar em pé. E nessa hora,
hora, ele se lembra do seu irmão mais velho rindo dele por sempre esquecer de usar sua cabeça. 3 hours later. Em uma cidade movimentada, a província de Shanks, é visto 2 mendigos chamando o mendigo adulto e avisando que tem um mendigo invasor atrapalhando seus negócios. Eles então dizem para o mendigo adulto onde esse mendigo invasor está, e o mendigo adulto aí decide ir até lá resolver isso e pede para que os dois o guiem. E é bem como vocês pensavam, o mendigo invasor é o nosso protagonista, que está ferozmente devorando toda a comida que ele conseguiu. Chung Myung ignora os chamados do mendigo adulto, fazendo com que ele se irrite, até que Chung Myung responde perguntando se o mendigão ali está falando com ele. O mendigão então diz que vai perdoar o nosso protagonista, desde que ele deixe tudo que ele conseguiu ali e suma. Mas o nosso protagonista não parece ter gostado muito da ideia, porque como assim esses vagabundos querem roubar até o que ele tá comendo? Ele então se levanta e já testa um soco no ar, só pra checar sua força, né? E julgando que já tá forte o suficiente, ele olha para os 3 mendigos e chama os mendigos para atacarem todos de uma vez. O mendigão fica muito irritado e manda os outros 2 mendigos para cima do nosso protagonista, mas infelizmente não parece ser o suficiente, hein? E após derrubar um deles, o nosso protagonista anuncia sua verdadeira identidade, dizendo que é Chung Myung, o santo da espada da grande seita do Monte Hua. E bom, o santo da espada realmente venceu os 3 mendigos. Os 3 mendigos estão no chão, pedindo desculpas enquanto são interrogados pelo nosso protagonista. No fim, Chung Myung só quer saber de uma coisa, que é como chegar rapidamente à seita do Monte Hua. Ele então pergunta para o mendigo sobre atalhos para chegar à sua seita. Já o mendigão ridiculariza a pergunta de Chung Myung e o responde dizendo que se ele não soubesse, ele não seria um mendigo, afinal, os mendigos coletam informações para vender e sobreviver. Com isso, o Chung Myung ri, o mendigão ali ri, os dois riem, mas o protagonista não gostou muito da piada não, hein? Ele já pega o mendigão e fala que na próxima vez que ele perguntar algo, é bom que o mendigão ali saiba dar a resposta. Com isso, Chung Myung recebe as informações que precisava e libera os mendigos, e após isso, ele segue sua jornada em direção à seita do Monte Hua. Na seita do Monte Hua, é visto um homem admirando o pôr do sol de sua janela, até que alguém o interrompe. É o Amun, que relata uma situação. Tem uma criança pedindo para entrar na seita do Monte Hua. E aquele homem na janela é o líder da seita, Jeong Hyun, que questiona o Amun sobre a criança, e então Amun mostra a criança para o líder. A criança mencionada que quer entrar na seita do Monte Hua é o nosso protagonista. O protagonista então começa a dizer que é para você deixar o like e se inscrever. E foi ele que disse, hein? Não foi eu não. Enfim. Até o próximo vídeo. O líder analisa nosso protagonista ao mesmo tempo que pensa sobre o pedido recebido. Ele então pergunta para Amun se o próprio Amun já disse que não havia vaga para o jovem à sua frente. Amun responde falando que já avisou Chung Myung, mas que ele insistiu desesperadamente que precisava falar com o líder da seita do Monte Hua. Eles então olham para o protagonista que tá até agora mostrando respeito enquanto sorri aguardando a resposta deles. Sendo que na verdade ele Tá com cara de bravo, tá com cara de bravo. E o motivo disso, bom, é só entrarmos nas memórias do nosso protagonista. Ele finalmente tinha chegado no Monte Hua depois de correr por horas, mas agora ele tinha que subir o Monte Hua, afinal, a seita do Monte Hua fica no topo do Monte Hua. Então ele, apoiado em um pedaço de madeira, começa a subir a montanha. Ele teve que passar por grandes desafios enquanto subia esse monte, como escalar a montanha com as mãos nuas, enquanto levava um pedaço de madeira com ele. Mas bom, eu acho que ele poderia só ter subido as escadas ao invés de tentar atalhos, né? Mesmo tendo que escalar assim, ele conseguiu chegar ao topo do Monte Hua, onde está sua antiga seita. Só para então, ao chegar na entrada da seita, ele se irritar ao ver que haviam coisas valiosas faltando. Ele lembra de como aquela placa era valiosa para o seu falecido irmão, e isso faz surtar, até que o escândalo que ele estava fazendo fizesse com que seu som chamasse a atenção de quem estava dentro do templo. Bom, a pessoa que abre a porta parece ser um membro da seita do Monte Hua e questiona o protagonista sobre como ele chegou até ali sozinho. Nosso protagonista, meio que ignorando a pergunta, só concorda e já responde perguntando se ele é da seita do Monte Hua. E o homem responde que sim, ele realmente é um membro da seita do Monte Hua. E essa simples resposta deixa o nosso protagonista contente e aliviado, já que ao menos sua seita ainda existe. O Amun então convida o nosso protagonista para entrar e também avisa que não tem vagas na seita, mas que não podem deixar uma criança sozinha descer a montanha ao cair da noite. E então, Amun abre passagem para Chung Myung. Entretanto, Chung Myung fica boquiaberto quando entra e vê que não foi só a placa de antes que mudou, até o chão mudou. Agora o chão é de terra. Amun pergunta se está tudo bem e então Chung Myung disfarça dizendo que o espaço de treinamento é muito grande. Enquanto caminham em direção ao líder da seita, o nosso protagonista percebe que faltam outras coisas além das já percebidas. E então ele questiona o porquê de ter esses espaços vazios e o Amun lhe responde dizendo que em alguns desses lugares que estão vazios existiam palácios. E ele prossegue enquanto se gaba, dizendo que isso não é algo que alguém tão novo deva saber e acrescenta que explicar aquilo
é meio vergonhoso. O engraçado é que ele fala isso enquanto aparenta estar todo orgulhoso do quão grande a seita já foi. Enquanto caminham em direção ao líder da seita, Chung Myung realmente está bravo com seus descendentes de seita, mas é compreensível que eles tenham vendido coisas importantes, afinal, eles devem ter passado por dificuldades para impedir o desaparecimento da seita do Monte Hua, e por isso, Chung Myung tenta entender a situação deles. Depois de muito caminhar, eles finalmente chegam no templo Yu Yuan, que aparentemente parece ser o único lugar intacto, o que faz sentido, afinal esse templo é onde eles prestam homenagem aos seus ancestrais. Por isso, tudo deve ter sido mantido, certo? Errou feio, errou rude. Nem mesmo aqui está tudo como era antes, pois até aqui está faltando coisas valiosas. É como se tudo que fosse feito de ouro tivesse sumido. E o pior é que a única coisa que definitivamente não deveria ter sido vendida de jeito nenhum também não está ali. Chung Myung até tenta achar, mas não encontra, e então ele questiona Amun sobre uma pequena flor dourada. E o Amun, curioso, pergunta sobre como Chung Myung sabe disso, mas logo responde dizendo que havia uma flor de cerejeira feita de um material branco metálico. Isso faz com que o nosso protagonista queira saber ainda mais onde está essa flor. E a resposta é meio óbvia, né? Eles a venderam. Então, Chung Myung, totalmente devastado com a notícia, cai de joelhos no chão ali mesmo e realmente aceita o fato de que a grande seita do Monte Hua chegou ao fundo do poço. Afinal, aquele artefato representava o espírito de justiça do Monte Hua. Não era algo que pudesse ser vendido, pois o valor daquilo não podia ser estimado em dinheiro. Amun pergunta para Chung Myung se está tudo bem, e sim, ele está bem e com muita pressa para colocar esse lugar de volta aos trilhos. Por isso, ele pede para falar urgentemente com o líder da seita, para que ele possa entrar na seita do Monte Hua. E bom, foi assim que Chung Myung acabou tão irritado. Voltando à conversa com o líder da seita, ele pergunta ao Chung Myung se ele já ouviu falar da seita do Monte Hua antes, e o protagonista afirma que sim. O nosso prota já sabe que o líder pretende recusar sua entrada na seita, e por isso ele inventou uma baita de uma história. A história é a seguinte, ele vai falar de Chung Jin, que é um antigo colega de 100 anos atrás que uma vez se perdeu. Daí ele vai inventar que Chung Jin se perdeu e caiu de uma montanha, então um lenhador o salvou, e enquanto Chung Jin se recuperava, ele ensinou algumas técnicas do Monte Hua como agradecimento pelo lenhador ter salvo sua vida. E bom, Chung Myung também mentiria dizendo que ele é um descendente desse lenhador, então tecnicamente ele teria um status igual ao líder da seita, e sinceramente eu não entendi nada dessa lógica dele, mas beleza. Só que explicar essa história só seria possível se o líder da seita do Monte Hua recusasse a entrada dele na seita, coisa que não acontece, e isso deixa Chung Myung muito confuso. Então o líder Jung Hyun diz que até pretendia recusar e tudo mais, mas é como se ele sentisse que a chegada de Chung Myung ali fosse coisa do destino, e isso deixa o nosso protagonista perplexo com tanta ingenuidade. E dito isso, o líder Jung Hyun permite que Chung Myung faça parte da seita do Monte Hua, pois como eles poderiam recusar uma criança que veio até eles tão desesperada? O líder então pede para Moon arrumar um lugar para Chung Myung ficar. Enquanto isso, o protagonista fica irritado porque o plano dele não deu certo, e então a posição dele... Já com as roupas de um artista marcial de baixo nível da seita do Monte Hua, sendo mais específico, roupas de um discípulo de terceira classe, Chung Myung decide explorar o local. Ele decide vagar por aí e espiar para ver se os quartos ainda são como eram 100 anos atrás, pois, antigamente, era uma época em que os mestres e discípulos compartilhavam o mesmo cômodo, mas, enquanto Chung Myung bisbilhotava os outros quartos, ele ouve sons de alguém se aproximando, e esse alguém o pega no flagra. Bem, e quem pegou Chung Myung no flagra é o Jogo, que o acusa de ser um ladrão. Após os berros de Jogu acusando Chung Myung, todos aparecem ali para ver o que está acontecendo, e isso gera um grande tumulto. Jogu então conta para o garoto mais velho de todos ali, Yeonjong, que nosso protagonista estava espionando seu quarto, até que alguém aparece ali interrompendo toda aquela situação. É o treinador, que repreende todos eles por estarem fazendo confusão logo antes de irem treinar, e após esse puxão de orelha, todos pedem desculpa. O nome do treinador é Ongun, e ele é chamado de Grande Sasuke. O Grande Sasuke questiona o nosso protagonista sobre quem ele é, e o nosso protagonista dizendo que seu nome é Chung Myung. O treinador Grande Sasuke já sabe que Chung Myung é um novato e diz que por hoje ele pode descansar, mas que ele começará os treinos amanhã de manhã. Então ele ordena que todos, com exceção do Chung Myung, vão treinar. Os olhos de Jogu e Chung Myung se encontram, então Jogu avisa o nosso protagonista que depois do treino eles irão se resolver, pois ele vai se certificar de ensinar uma lição ao nosso protagonista. Mas será que realmente vai ser assim? Mesmo que incrédulo com a situação, Chung Myung parece ter gostado disso, afinal, agora ele tem motivos para dar uma lição especial em seus júniors. Apesar de sua lição especial ser diferente das normais, isso não é bem um problema, não para ele pelo menos.
Um tempo depois, Jogu e os outros voltam do treino noturno e Jogu fala pra Chung Myung que tá na hora. O nosso protagonista parece não entender muito bem, então Jogu diz que tá na hora do nosso protagonista fortalecer sua afeição pelos mais velhos. E como isso acontece? Bom, através de uma surra. Afinal, é assim que ali os homens ficam mais próximos. Apanha um pouco e depois um pouco mais e depois passa a ter mais respeito pelos outros, né? Chung Myung parece bem bravo com isso e pelo jeito a gente já sabe quem vai tomar a surra. Então Chung Myung responde com uma pergunta: onde tá o treinador Ungun? E Jogu responde que ele não está aqui e decide já começar a surra no prota. Chung Myung então chama a atenção do Jogu e dá a ele apenas um aviso, dizendo para ele flexionar bem os músculos do seu pescoço. Jogu não entende de início e quando entende já é tarde demais, porque sua cabeça já está presa no telhado. E enquanto isso, todos ali estão assustados e ficam ainda mais assustados quando Chung Myung anuncia que eles serão os próximos. Após dar a tão mencionada lição especial em seus colegas, todos já estão domesticados e até massagem o nosso protagonista tá recebendo. Até mesmo Jogu tá todo com medo, coitado. Então, o nosso protagonista chama ele para tirar algumas dúvidas sobre a situação atual da seita. Chung Myung manda o Jogu se aproximar e então pergunta se Jogu sabe o porquê da seita estar nesse estado atualmente e também onde está o Palácio Dourado Celestial. Jogu responde perguntando se o nosso protagonista conhece o Santo da Espada da Flor de Cerejeira, mas é óbvio que ele conhece, afinal, ele mesmo é o Santo da Espada da Flor de Cerejeira. Enfim, de acordo com os mais velhos, assim que o nosso protagonista derrotou Shoma, o demônio celestial, há 100 anos atrás, as forças remanescentes do mal atacaram a desprotegida seita do Monte Hua, e graças a esse ataque, muitas técnicas antigas e coisas valiosas sumiram, e por isso eles não conseguiram se recuperar até hoje. Para o nosso protagonista, isso em resumo significa que a culpa da seita do Monte Hua estar assim é dele. Eu não entendi muito do porquê ele se sentiu culpado, mas, enfim. Anoiteceu e Chung Myung está sonhando com algo do seu passado. O sonho é sobre aquelas tardes em que ele ficava com seu antigo líder de seita. Naquela tarde em específico, eles discutiram sobre uma técnica de espada que era fraca, e então Chung Myung sugeriu que seria melhor jogar fora. Já o antigo líder da seita disse que seria melhor guardar em outro lugar. Afinal, aquela técnica é algo que seus antepassados passaram para eles, e seria desrespeitoso simplesmente jogar fora. Dito isso, eles conversam até chegarem à conclusão de que o correto é remover a técnica de espada com fusão Tai da biblioteca. Isso é para que nenhum aluno volte a aprender essa técnica de baixo nível. Continuando a conversa, o antigo líder da seita prossegue com o que queria perguntar ao Chung Myung, que era como ele planeja treinar seus discípulos quando ele tiver. E então o Chung Myung responde que é óbvio, é só ele dar uma surra neles até que façam o impossível se tornar realidade. E foi por isso que o Santo da Espada nunca teve discípulos. E talvez esse seja o motivo da seita do Monte Hua ter chegado ao fundo do poço. Agora faz sentido ele se sentir culpado. The next day. Chung Myung é acordado com alguém chamando ele para ir treinar, porque o treinador disse que era para ele comparecer aos treinos a partir de hoje. Já no local de treino, todos estão executando o exercício passado pelo treinador, enquanto acompanha os movimentos de um colega. Nosso protagonista fica decepcionado quando vê aquilo e questiona o seu treinador sobre que técnica é aquela. O grande Sasuke responde dizendo que aquela é a técnica da espada do equilíbrio, e acrescenta dizendo que aquilo é uma técnica fundamental da seita do Monte Hua. Mas Chung Myung sabe que isso está completamente errado. Então ele caminha desanimado até chegar ao seu lugar. Todos os seus colegas estão observando e pensando sobre o que ele vai fazer ali. Entretanto, ele está voado, enquanto pensa que é idiotice aprender uma técnica de espada sem nem ter dominado o básico ainda. Afinal, é como já foi citado anteriormente, o que limita a altura de uma torre é a qualidade de sua estrutura base. E isso que estão ensinando as crianças só está limitando o que eles ainda podem alcançar. Chung Myung se encontra perdido em seus pensamentos, enquanto pensa que nem sabe por onde começar a corrigir essa seita. Ele decide perguntar então a um colega o que mais eles aprendem aqui além dessa técnica, e o garoto responde falando o nome de várias técnicas básicas da seita do Monte Hua. Enquanto o nosso protagonista ouve silenciosamente e suspira só de ouvir o quão absurdamente errado eles têm feito seus treinamentos, Chung Myung já estava achando péssimo, até que o garoto cita que eles também aprendem a técnica da espada de confusão Tai. Sim, aquela mesma técnica de espada que o prota junto do antigo líder decidiram que era fraca e que não valeria a pena ensiná-la aos mais novos, e que até decidiram guardá-la na biblioteca para que mais ninguém aprendesse ela. E ainda assim, essa é a técnica que eles estão aprendendo depois de 100 anos. Isso não é só péssimo, isso é horrível.
Ao cair da noite, Chung Myung chama Jogu, que obedientemente e rapidamente vai até onde Chung Myung está, e até o chama de Sajai, que é como as pessoas se referem a alguém talentoso ou então alguém reconhecido como o melhor. Enfim, o nosso protagonista quer pedir um favor ao Jogu. Ele pede para que Jogu avise todos os discípulos para estarem em frente ao dormitório amanhã às 5 da manhã, e também pede para que Jogu prepare umas coisinhas para ele. O Jogu não entende a situação e nem porque ele tem que preparar essas coisas, mas quem é que consegue dizer não para um sorrisinho desses aqui? Chung Myung então libera Jogu e diz que ele já pode fazer os preparativos para o dia de amanhã. E após ficar sozinho, ele pensa sobre a situação em que sua seita se encontra. Ele sinceramente não possui pessoas talentosas, recursos financeiros e nem boas técnicas. E dessas três, a única que ele consegue controlar é o talento, porque os discípulos de terceira classe podem até não serem talentosos agora, mas com ele aqui, isso vai mudar. E esse será seu primeiro passo para deixar a seita do Monte Hua tão grande quanto já foi um dia. Finalmente, são 5 da manhã e Jogu conseguiu reunir todos os discípulos de terceira classe, conforme Chung Myung pediu. Alguns dos discípulos não ficam contentes tendo que acordar cedo só porque um novato habilidoso pediu. Enquanto isso, Jogu e o Jong e os outros que estavam no dormitório na noite passada continuam em silêncio, até que alguém fala algo. É a pessoa de quem eles estavam falando, o nosso protagonista. Ao ver Chung Myung, os mesmos discípulos que estavam reclamando começam a repreender o protagonista por ele fazer seus sêniors acordar tão cedo. Chung Myung então respira fundo e abre um sorriso esplêndido enquanto faz um grande pedido de desculpa aos seus senhores. E ele até reconhece que deve ter sido muito rude e insensível com seus sêniors. Sei. Como pedido de desculpa, ele leva todos os discípulos que estavam reclamando para dentro do dormitório. Sacomé, né? É só pro protagonista poder explicar melhor o motivo deles estarem ali e coisa do tipo. As portas se fecham e os que estavam lá fora continuam em total silêncio. É como se todos já soubessem o que iria acontecer, mas não tem nem sequer como impedir Chung Myung de dar a sua lição especial nos outros. Então o prédio todo começa a tremer com a lição especial que eles estão recebendo lá dentro. E não é pouco não. O prédio chega a balançar. Eu é que não queria estar lá dentro com esse protagonista maluco, e pelo jeito, nem eles. Porque assim que a porta foi aberta, todos saíram correndo e até se organizaram em filas. Nosso protagonista finalmente fala algo. Primeiro, ele pede para todos fazerem menos barulho para não acabarem acordando o grande Sasuke. E segundo, ele anuncia que a partir de agora, todos os discípulos de terceira classe treinarão com ele 5 da manhã todos os dias, sem falta. Algumas horas depois, o sol finalmente está nascendo no Monte Hua e iluminando o quarto do grande Sasuke com a luz que passa através da janela. Ele acordou. Ongun, ou melhor, o grande Sasuke, estranha que nenhum discípulo tenha vindo lhe dar o bom dia e então supõe que todos eles ainda estão dormindo. Ele então se levanta e se veste enquanto pensa que eles não apareceram para o cumprimentar porque foram dormir tarde por terem feito aquele estranho rito de passagem com o novato. Essa não é a primeira vez, mas o grande Sasuke pensa que vai ser a última, pois ele saiu do quarto decidido a dar uma lição a esses discípulos indisciplinados, mas a situação não é como ele imaginava e ele fica perplexo com o que está em sua visão. Todos os discípulos de terceira classe estão esfarrapados e a grande maioria não consegue nem ficar em pé. Parece até que praticaram a manhã toda. Então, o grande Sasuke os questiona sobre o que está acontecendo aqui, mas ninguém o responde, e então ele repete a pergunta. Só que parece que tem algo impedindo eles de falar, e novamente o grande Sasuke fica surpreso, pois eles nunca hesitaram em responder uma pergunta sua. Enquanto olha os discípulos, ele vê também Jogu em um péssimo estado, mas ainda mais importante do que isso é aquele que está atrás de Jogu. É o nosso protagonista que está fazendo seu leve treino matinal com mais de 10.000 agachamentos. Pra quem não se lembra, o último capítulo acabou com o grande Sasuke chegando no campo de treinamento e vendo todo mundo completamente acabado. E o mais impressionante era o nosso protagonista fazendo seu exercício matinal. Coisa leve, pô, leve. 3.084. Caralho, o maluco é brabo. Chung Myung estava tão focado que nem havia notado a presença do grande Sasuke, então, tardiamente ele cumprimenta seu treinador, mas o grande Sasuke nem o responde por estar tão surpreso. Ele tá perdido nos pensamentos enquanto olha para o nosso protagonista que tá tremendo. Bom, e quando ele finalmente volta a si, ele manda buscarem água pro nosso Chung Myung. Com o nosso protagonista já saciado, o grande Sasuke decide que ele já tá pronto para ser interrogado, e então, o grande Sasuke pergunta diretamente para o protagonista o que aconteceu aqui. Respondendo que não é nada demais,
mais, Chung Myung abre o sorriso e diz que é só um treininho matinal, né? Coisa leve, pô. Leve. O grande Sasuke não sabe se acredita ou não, mas como não tem ninguém reclamando, só que o grande Sasuke é mais inteligente do que pensávamos. Só pela cara dos coitados, ele já percebeu mais ou menos o que aconteceu aqui. Ele já entendeu que o protagonista tá forçando os outros a treinarem. Enfim, depois de pensar na situação, ele chega a uma conclusão, que é dar uma advertência no nosso protagonista só por ele estar treinando ao invés de dormir, e que isso vai contra os regulamentos do dormitório. Mas coitado do prota, né? Ele só queria beber o pós-treino dele em paz. Após esse sermão, o Chung Myung só diz que vai parar então, né? Fazer o quê? Só que isso não tava nos planos do grande Sasuke. Ele até pensa em falar que o Chung Myung abusou de seus seniors, mas todos eles terem tomado uma surra pra esse idiota é algo que não pode ser revelado. Enquanto pensa em toda essa situação, o grande Sasuke se encontra já sem muita opção, até que o Chung Myung sugere apenas um mês. Ele só precisa ter permissão para treinar seus seniors por um mês, então ele garante que nesse curto período de tempo eles terão resultados. Afinal, de acordo com Chung Myung, todos ali têm muita determinação por aguentar esse treino. Eles até gostaram do treino, não é verdade? Olha a cara de quem gostou ali. Mas o grande Sasuke ainda não parece estar convencido disso. E tem outra coisa que o incomoda. Chung Myung tomou o controle dos discípulos de terceira classe, mas ele só quer fazê-los treinar. Por isso, o grande Sasuke questiona o porquê dele estar fazendo isso, e Chung Myung prontamente diz que ele só quer acelerar esse processo de ficar mais forte, e que se for pra isso, é justo sacrificar algumas horinhas de sono. Essa resposta foi tão boa que deixou o grande Sasuke completamente satisfeito. Só que ele só precisa confirmar mais uma coisa. Ele pergunta se Chung Myung sabe o que é o mais importante ao tratar seus seniors. Mas é claro que o Chung Myung sabe, é a cortesia. E ele garante que vai considerar as palavras de seus seniors como a palavra de um deus. E agora não deu. Na cabeça do grande Sasuke, o Chung Myung é um discípulo digno de orgulho. Ele ri de satisfação e decide fazer um anúncio para os outros discípulos. E dito isso, todos já se levantam para ouvir o grande Sasuke, e ele diz que está orgulhoso de todos esses discípulos por eles decidirem por conta própria treinar todos os dias de manhã, e que eles devem continuar orgulhando a seita do Monte Hua desse jeito. Os discípulos finalmente abrem a boca para pedir socorro, mas o grande Sasuke já partiu dali e infelizmente para eles, quem ainda está ali é o Chung Myung, que não parece ter gostado muito deles quererem pedir socorro ao grande Sasuke. Por isso, hoje no vestiário eles terão mais uma lição especial, e olha que o protagonista acabou de falar que ia tratar eles com cortesia. Alguns dias depois, Chung Myung ainda está focando na técnica do equilíbrio e está quase começando a formar a base que sustentará toda a sua força. Ao mesmo tempo, ele pensa no estado atual da seita do Monte Hua. Os atuais membros e também o atual líder da seita do Monte Hua são todos fracos. E por fim, isso resulta em discípulos ainda mais fracos que eles. Mas agora nada disso importa, afinal, o santo da espada da flor de cerejeira está aqui. E ele acredita que com ele aqui, transformar a seita do Monte Hua na seita mais forte não é um sonho impossível. Já no refeitório dos discípulos de terceira classe, alguns deles não conseguem nem segurar seus hashis, aqueles pauzinhos que os asiáticos usam para comer. Muitos garotos começam a reclamar que os treinos estão pesados, e então pede pro Jogu pedir pro Prota aliviar o treino. Entretanto, ele recebe um não. O cara fica sem nem entender nada, e então Jogu continua dizendo que ele não é um garoto dos recados para ficar enviando mensagens. Fazendo todos ali pararem de reclamar, ele se levanta e pergunta ao Yeonjong se os dois podem conversar um pouco, e o Yeonjong aceita. Fora do refeitório, Yeonjong e Jogu começam a conversar. Yeonjong diz que Jogu parece estar bem satisfeito, e ele responde falando que pensava que a seita do Monte Hua estava acabada, o que o Yeonjong diz ser bem desrespeitoso, mas Jogu agora mudou de ideia, por causa de Chung Myung, que mesmo os fazendo treinar muito, ainda está dando esperança a eles. Ele diz que é algo como a pessoa querer dar o seu melhor ao ver que seu colega está se esforçando muito mais do que ele mesmo. E é por isso que ele está tão satisfeito, porque agora ele quer dar o seu melhor. Não. Agora ele já está dando o seu melhor. E junto do Jogu, o Yeonjong também diz que vai dar o seu melhor. Eles nem percebem, mas tem alguém os observando em cima das árvores. E é o Chung Myung, que também parece estar muito satisfeito por encontrar colegas tão competentes. Com isso, ele já pode sentir o progresso vindo, apesar de ainda ter muita coisa para ser feita. Enquanto tira um cochilinho em cima da árvore, o Chung Myung ouve alguém chamando pelo líder da seita. São um bando de homens enraivados que arrombam o portão da seita do Monte Hua. Eles entram
entram na seita quase como se fosse deles e não respeitam nem mesmo o grande Sasuke ou o Amun. O nosso protagonista ainda em cima das árvores vê toda aquela situação e fica incrédulo sobre eles terem arrombado o portão. Aparentemente os homens que estão ali são mercadores e vieram para cobrar o dinheiro que a seita do Monte Ruá os deve. E novamente o protagonista fica incrédulo. Os invasores começam a chamar pelo líder da seita e depois de muito insistir, ele finalmente aparece. Com toda essa confusão acontecendo em sua seita, o líder do Monte Ruá precisou aparecer. Com a chegada deles, todos ali ficam em silêncio e olham para ele, até mesmo o Chung Myung. O líder então questiona o porquê deles estarem ali a essas horas. E realmente, esse cara é brabo, hein? Até o Chung Myung reconhece isso. E ele até começa a elogiar a postura do líder Jong Hyun, apenas para se decepcionar. Enfim, um dos invasores começa a falar e cumprimenta o líder da seita do Monte Ruá, que responde respeitosamente. Esse invasor é o líder do pavilhão Kong, que em resumo, ele é um mercador. Ele diz que não queria visitar a seita do Monte Ruá assim, e que ele nem sequer queria escalar o Monte Ruá, mas que precisava do dinheiro que prestou a seita do Monte Ruá. O líder da seita não tem o que falar quando o líder do pavilhão Kong diz que já passou há muito tempo a data do pagamento e que não vai cobrar os juros, mas que já esperaram demais. Sendo assim, o mercador declara que dará a seita do Monte Ruá somente mais 7 dias, e se não pagarem dentro dessa data, o líder do pavilhão Kong vai confiscar o templo da seita do Monte Ruá. A conversa é interrompida com um espio e a pessoa que o soltou atrai a atenção de todos e, como sempre, é o Chung Myung. Ainda mais tarde naquela noite, Chung Myung está questionando os outros discípulos sobre quem são as pessoas que ele viu lá fora e que situação toda é essa. Tem um menino índio ali que tá tirando as dúvidas do nosso protagonista enquanto tá com muito medo. Enfim, Jogu fala que os homens de hoje eram do grupo mercante que fica na vila logo abaixo do Monte Ruá e que a seita do Monte Ruá pegou dinheiro emprestado com os mercadores, pois o dono do pavilhão Kong também é dono do grupo mercante Tai Ruá, que fica logo abaixo da seita do Monte Ruá. Em resumo, o cara é podre de rico e possivelmente um vigarista que só quer lucrar em cima dos outros. O nosso protagonista finalmente fala algo, ele só quer saber se o líder do pavilhão Kong é também o líder do pavilhão Tai Ruá. Os meninos ficam espantados ao ver o prota, mas não os julgo, deve ser medo de apanhar. Chung Myung está muito irritado porque o pavilhão Tai Ruá é na verdade uma posse da seita do Monte Ruá. Acho que é por isso do nome Ruá Ruá, né? Ele já agarra o menino índio pela gola e só quer confirmar se toda essa história é verdade mesmo. E sim, é verdade, mas na cabeça do Chung Myung tem algo que não se encaixa, pois como eles pegaram dinheiro emprestado se já era posse deles? Enfim, Chung Myung chama pelo Jogu, que o responde prontamente, e então pede pra ele pegar aquela coisinha que o Chung Myung já pediu pra ele separar, e o Jogu tá igual eu, sem entender nada, até o prota lembrar que é aquela coisa. Então o Jogu lembra que é aquela coisa e vai atrás daquela coisa. Mas que coisa é essa, pô? Enfim, um tempo depois, Jogu entrega aquela coisa, que é uma roupa preta pro prota, que se troca ali mesmo, enquanto fala que precisa fazer o que for necessário para chegar ao seu objetivo. E se justifica falando que o que ele vai fazer agora não é o certo, mas... Escolhas difíceis requerem determinação forte. Jogu e o menino índio logo se espantam com o Chung Myung vestido assim e tentam o impedir de sair, mas eles não conseguem. Com uma vista linda para a cidade que fica aos pés do Monte Ruá, Chung Myung observa um prédio que parece ser o prédio do grupo mercante Tai Ruá, que está tendo um banquete. E o que eles estão fazendo lá? Bem, eles estão rindo do líder da seita do Monte Ruá, desrespeitando a seita do Monte Ruá e debochando do valor pífio que eles emprestaram para a seita do Monte Ruá, que foram só 100 mil niangues, e esse investimento fará dono daquele lugar. E se eu estiver certo, 100 mil niang é algo em torno de 70 mil reais. Nesse banquete, em resumo, todos estão puxando o saco do mercador, que é o líder do pavilhão Kong, e tudo isso acontece enquanto ele se vitimiza, dizendo que não queria ter que fazer isso com a seita do Monte Ruá. Afinal, o grupo mercante Tai Ruá e a seita do Monte Ruá sempre tiveram boas relações, mas é óbvio, né? O grupo mercante Tai Ruá era da seita do Monte Ruá. Enfim, tem mais puxação de saco ali, tem mais puxação de saco aqui, e enquanto isso, o gordinho Kong ladrão oportunista afirma em seus pensamentos que o poder da seita do Monte Ruá não está na força de combate, mas em suas conexões por ser uma das seitas mais importantes de um século atrás. E ele faz uma analogia dizendo que, porém, hoje em dia a seita do Monte Ruá é fraca como a pele de um frango que rasga apenas ao toque de haxiz. Um dos mercadores pergunta para o gordinho Kong, ladrão oportunista safado, o que ele pretende fazer com a seita do Monte Ruá, e até sugere que deveriam pegar alguma coisa a mais da seita do Monte Ruá, porque o templo em si não aparenta ter valor algum. Então, o mercador Kong responde dizendo que a seita do Monte Ruá pode até parecer uma seita acabada, mas que o real valor dela está além da imaginação, revelando seu plano para os outros ali, que ia comprar a seita do Monte Ruá para então vender para algum inimigo antigo da seita, tipo algum remanescente da seita do demônio celestial, alguém
alguém que compraria qualquer coisa da seita do Monte Ruá simplesmente para destruir e apagar os vestígios da existência da seita do Monte Ruá da face da Terra. Todos ficam admirados ao ouvir o plano e até decidem brindar por isso. Mais tarde, já indo para casa depois daquele banquete, um dos mercadores está completamente bêbado. Ele até diz que a lua tá linda, sendo que nem lua tem no céu. Bom, ele continua caminhando até que se depara com uma pessoa vestida de preto. Ele inicialmente até duvida da sua visão, mas aparentemente seus pensamentos estão certos. O que tá na frente dele é realmente um ladrão anão, que tá mandando ele ficar parado. Mas quem é que leva o assalto de um ladrão anão a sério, né? Então o mercador questiona se o homem vestido de preto é um ladrão, mas não, ele só tá ali pra ouvir algumas respostas e promete que vai deixar o mercador ir embora ileso. Só que, bom, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. E se vocês acharam que seria fácil assim pro nosso protagonista, bem, vocês se enganaram, pois o mercador tem 6 guarda-costas. Nosso prota até parece meio tenso com a luta que vai rolar. Já o mercador parece bem confiante e diz para os seus guarda-costas não o matarem e se certificarem de que ele ao menos consiga falar. Dito isso, ele se vira de costas enquanto afirma mentalmente que não gosta de violência. Ah não, pô. O cara manda 6 homens pra cima de alguém que ele julgou ser um anão e ainda afirma que não gosta de violência. Tá bom, né, o mercador pacifista. Enfim, após ouvir um som muito alto, ele se vira para repreender seus guarda-costas por baterem muito forte no anão. Mas a visão presenciada é algo que o deixa surpreso. Todos os 6 guarda-costas foram derrotados pelo ladrão anão. Deu nem tempo de ver a luta. Enfim, agora só sobraram os dois. O ladrão anão, quer dizer, o nosso protagonista, e o mercador pacifista. Então, Chung Myung avisa o mercador novamente de que vai deixar ele sair ileso, desde que responda as perguntas. Nesse momento, o protagonista pega o mercador pacifista pela gola e diz que vai dar uma punição por ele não ter aceitado o conselho quando ele deu pela primeira vez. O prota repete a fala do mercador pacifista, dizendo que ele pode ficar tranquilo, pois o prota vai se certificar de que ao menos ele possa falar. Todo mundo morreu! Acabou. O último vídeo desse webtoon tinha acabado com o prota pegando o mercador pacifista pelo colarinho e... Bom, com esse porradão aí até eu apaguei, daí eu tive que encerrar o vídeo, né? Esse capítulo já começa com o mercador pacifista um pouquinho machucado, e ele não tá conseguindo nem falar direito, mas é só o Chung Myung, vulgo ladrão anão, ameaçar bater nele que ele melhora na mesma hora. Essa filosofia de vida do Chung Myung é boa mesmo, hein? Se algo parece difícil, é só bater nas pessoas até tornar o impossível realidade. Ao interrogar o mercador pacifista, Chung Myung descobre que foi emprestado mais de 100 mil yangs para sua seita, a seita do Monte Ruá. Mas o prota demonstra que não acredita, dizendo que mesmo se vender tudo que esse mercador tem, incluindo até as cuecas, ele ainda não conseguiria esses 100 mil yangs. Então, o mercador pacifista ensina o prota sobre o que é juros e juros compostos. E ainda fala como se estivesse orgulhoso. Perdeu a noção do perigo mesmo. O engraçado é que o mercador Kong tinha falado que não ia cobrar os juros, né? Mentiroso safado. Enfim, mas como isso não é algo pra se orgulhar, o prota logo desce um socão no mercador. Só que ele ainda tá vivo. Afinal, o protagonista precisa fazer algumas perguntas pra eles. Então é dito que esse mercador é dono de uma loja de tecido chamada Rua 1. E o Chung Myung então quer saber quando ele comprou essa loja. Entretanto, ele só fala que herdou mesmo. Mas essa loja também pertencia à seita do Monte Ruá, assim como quase todos os melhores negócios da prefeitura Rua 1. Nessa hora então, Chung Myung presume que enquanto a seita do Monte Ruá colapsava, os representantes da loja acabaram roubando-as e ele fica furioso só de pensar nisso. O bom é que tem alguém aqui pra ele descontar a raiva, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa interrompe. É um dos guardas de antes, que se apresenta dizendo que se chama Jung Bin, um guerreiro de escota. Ele diz que é famoso e que o protagonista certamente o conhece. E também pergunta a real identidade de Chung Myung. E pela cara do Chung Myung, acho que ele não conhece o guerreiro Jung Bin não. E sobre a sua identidade? Bom, por que ele usaria uma máscara se fosse para revelar isso? Já o guerreiro que acabou de tomar uma surra responde dizendo que ele precisa saber o nome de quem ele vai matar. O guerreiro Jung Bin saca sua espada e parte pra cima do prota, enquanto o protagonista analisa o Jung Bin. O prota então confessa que tem menos força bruta, poder interno e é mais lento que o guerreiro, mas ele definitivamente é o mais forte. Ele então pisa na espada que cai em sua mão e já usa ela para bloquear o ataque de Jung Bin. E agora sim, porradaria franca, meus amigos. Nosso prota lança um olhar perigoso, acompanhado disso ele arremessa o guerreiro para longe, mas não para por aí, pois ele está executando uma técnica de espada da seita do Monte Ruá. No fim, o guerreiro Jung Bin foi facilmente derrotado novamente. O prota pensa que a luta realmente não valeu a pena. Houve-se mais sons, mas era só um mercador pacifista. O
Prota fica meio preocupado porque o mercador viu a batalha e deve ter reconhecido a técnica da seita do Monte Hua. Afinal, aquela técnica até cria as flores que ficam na roupa dos membros do Monte Hua. E, realmente, o mercador percebeu a grandeza daquela técnica. Aí o Prota já vai percebendo que deu ruim, ele foi descoberto e agora tá ferrado. Então, o mercador pergunta se ele é da seita do Extremo Sul. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. O nosso protagonista não consegue nem reagir àquele absurdo que acabou de ouvir. Mas, tirando proveito do mal entendido, ele responde que sim. E o mercador parece orgulhoso de ter descobrido a verdade. Na seita do Monte Hua, Jogu e o Zhong estão esperando ansiosamente a chegada de Xung Myung. Mas eles sabem que Xung Myung não é um idiota e que ele vai voltar logo logo, isso é, desde que ele não encontre nenhum acidente em seu caminho. Ainda esperando na entrada do dormitório Flor de Ameixa, eles ouvem passos e logo em seguida a porta se abre. Finalmente, é ele. Xung Myung voltou e pergunta se aconteceu algo enquanto ele estava fora, ao mesmo tempo que ele é recebido com Jogu aliviado. Então, Yojong responde fazendo a mesma pergunta, questionando se algo aconteceu com ele enquanto ele estava fora. E Xung Myung responde que não aconteceu nada demais e que foi super bem tratado por quem o encontrou. E apesar de falar despreocupadamente, ele havia ficado preocupado ao pensar que sua identidade havia sido descoberta. Pela primeira vez, ele foi beneficiado pelo fato das técnicas da seita do Monte Hua não serem mais conhecidas. É algo realmente infeliz que até mesmo um mercador que viveu sua vida próxima à seita do Monte Hua não reconheça a esgrima da seita. Enfim, Xung Myung tem seus pensamentos interrompidos com Jogu questionando o que ele fez enquanto esteve fora. E Xung Myung responde que não é algo que uma criança deveria saber. O Jogu, irritado, afirma que o Prota também é uma criança. Mas o Prota não liga muito e manda reunirem todos, pois eles irão treinar. O Jogu pergunta se irão mesmo treinar, sendo que ele acabou de voltar, e Xung Myung afirma dizendo que sim, pois a partir de agora, eles não vão faltar o treino nem se o céu estiver caindo, nem se a vaca estiver tossindo, nem se... enfim, vocês entenderam. O Jogu, agora muito animado, diz que vai reunir todos agora mesmo pro Xung Myung, mas o Prota diz que não vai treinar hoje, e isso deixa o Jogu chocado. E o Zhong também alega que esse treinamento só é possível quando Xung Myung está presente, e que o Prota deve aparecer para o treinamento ter mais eficiência. Enquanto isso, Jogu continua em estado de choque. Coitado, pô, tava todo empolgado. O Prota responde concordando e dizendo que sabem de tudo isso que o Zhong falou. E com isso, eles se despedem. Agora, o nosso Prota é deixado sozinho, enquanto pensa no que fazer sobre essa situação em que os representantes substitutos assumiram os negócios da seita do Monte Hua, e até mesmo os documentos que comprovam isso provavelmente estão queimados. Será que ele deveria apenas matar todos os mercadores ladrões? Eu acho que sim, mas infelizmente Xung Myung pensa que isso não é uma boa ideia. Assim, o protagonista se vê cheio de problemas por não conseguir pensar em uma solução. Não consegue pensar em uma desculpa para não pagar e nem encontrar uma evidência que aqueles negócios são originalmente da seita do Monte Hua. Isso até que ele se lembra de algo. Ele se lembra do livro de contas que o antigo líder da seita anotava todas as contas das escondidas. Se ao menos tivessem mais volumes daquele livro, e sim, deve ter outros volumes, e o protagonista só tem que achá-los. E para algo tão importante assim, Xung Myung só consegue pensar em um local onde ele estaria, no depósito secreto, onde somente o líder da seita teria acesso. Mas a entrada deve estar na casa do líder da seita, que ainda é a mesma de 100 anos atrás. Enquanto pensa onde fica o depósito secreto, ele percebe que provavelmente é nas montanhas atrás da casa do líder. Sendo mais específico, é no subsolo. Com essa ideia em mente, tá na hora de ir à caça dos tesouros, e de antemão ele já pede desculpas para seu gentil irmão mais velho e antigo líder da seita. Entretanto, ele promete que vai apenas entregar tudo ao líder da seita, isso é, se não tiver cachaça no meio. A few moments later. Xung Myung continua procurando pela entrada do depósito secreto. Ele está todo acabado depois de procurar pelo depósito e sem obter sucesso. Afinal, pode até ser um pequeno monte, mas ainda é uma montanha. Bom, e para quem se perguntou o que era aquela luz azul, era o Xung Myung reunindo Ki em seu Dachshund, transferindo para suas mãos e criando uma bola de Ki que assim que entra em contato com o chão, ela se espalha pelo terreno e como uma sonda ele recebe informações se o terreno tem algum tipo de buraco. Ele tem uma árdua tarefa pela frente se ele quer achar uma sala subterrânea no meio dessas montanhas. Xung Myung já tá quase morrendo de cansaço e como todo ser humano, após falhar tantas vezes ele tá começando a desistir. Mas o cara tem o psicológico blindado e se levanta mais uma vez. Algumas horas depois, seu Ki parece ter sondado algo. Então ele tenta mais uma vez só para confirmar. E eu quero dizer que ele realmente encontrou algo.
Agora ele só precisa pegar sua picareta e cavar até encontrar o que parece ser o depósito secreto. Após algumas horas cavando, ele finalmente alcançou o que parece ser o depósito secreto. Então, ele retira os tijolos para checar o interior daquela sala e sua visão acaba se deparando com um corredor. Ouve-se alguns sons de passos e em alerta Chung Myung vê o líder da seita. Felizmente, o líder não o percebeu ali. O líder para na frente da porta e encosta sua mão nela. Ao mesmo tempo, Chung Myung continua observando o líder. O líder da seita do Monte Hua está tremendo, quase como se estivesse chorando. E então, Chung Myung entende a situação. Aquela é a figura de alguém que não pode fazer nada. Mesmo sabendo que tudo que ele precisa fazer para impedir a seita de acabar é passar por uma porta, ele não tem a força necessária para isso. Esses são os pensamentos de alguém que dedicou sua vida toda a algo, para no fim, não ter a força para proteger o que lhe é importante, e sem nem mesmo poder falar isso para alguém. Essa é a dor solitária do tão gentil líder da seita do Monte Hua, Jeong Hyun. Está amanhecendo o dia, e com a saída do líder da seita, Chung Myung entra no corredor pelo buraco que ele fez no teto. Ainda estando meio sentimental e perdido em seus pensamentos, ele retoma o controle de si quando olha ao redor e enxerga a porta que é o seu objetivo. Chung Myung se aproxima da porta, coloca sua mão sobre ela e logo em seguida imbui seu ki na porta. Mas sua energia foi rebatida e ele fica surpreso com isso, pois só existe um metal capaz de repelir a energia, e esse é o metal eterno, que é também o metal mais caro do mundo, mais caro até que ouro, e até mesmo Chung Myung se surpreende, pois uma porta dessas conseguiria impedir até mesmo o espadachim mais forte do mundo. Sendo assim, ele também não conseguiria passar por essa porta, mas como seu antigo irmão mais velho, que era o antigo líder da seita, guardava suas coisas aqui, então deve haver outra maneira de abrir. E esses pensamentos levam Chung Myung a perceber uma coisa: o padrão na parede não são simples marcas de lâminas, e sim uma das técnicas mais poderosas da seita do Monte Hua, a técnica dos 24 movimentos de espadas da flor de ameixeira. Nessa mesma linha de pensamento, ele percebe que ali há mais duas técnicas de espada da seita do Monte Hua: a técnica de espada da flor de bambu e também a tão famosa técnica de espada do equilíbrio. E ele percebe que, executando essas técnicas, provavelmente a porta se abriria. Primeiro seria a espada do equilíbrio, seguido da técnica de espada da flor de bambu e, por fim, a execução dos 24 movimentos da flor de ameixeira. Tudo isso enquanto usa seu ki fortificado do alvorecer violeta. Dito isso, só resta um problema: como ele vai executar todas essas técnicas? Digo, antes ele era o santo da espada, mas agora ele é só uma criança. E bom, na verdade existe sim um jeito, e ele só não queria ter que fazer isso, pois os efeitos colaterais farão ele precisar de pelo menos um mês de descanso. Isso é, se ele não morrer. Assim, ele começa a executar um movimento perigoso, e isso que ele está fazendo é a extração do seu ki inato, algo que toda pessoa tem, a energia que a mantém viva. Em outras palavras, ele está usando sua própria energia vital, e por isso que tem consequências catastróficas. Entretanto, ele precisa fazer isso. Enquanto sofre a dor de perder parte de sua vida, ele se mantém de pé, extraindo seu ki inato. É tanta energia que até mesmo vaza da sua espada e de seu corpo. Ele luta ferozmente para controlar seu ki. Chung Myung só tem uma chance, e mesmo sem saber se realmente é possível, ele se impulsiona para a frente e começa a executar as técnicas de espadas. Apenas um golpe. Só isso já o faz cuspir sangue e tremer de dor. Porém, não é isso que vai impedir o nosso protagonista. Ele então recompõe sua postura e prossegue com a técnica de espada do equilíbrio. Para depois, a técnica de espada da flor de bambu. E em seguida, a técnica de espada dos 24 movimentos da flor de ameixeira. Executando todas, sem nenhuma pausa, ele nos mostra parte do poder do santo da espada da flor de ameixeira. Infelizmente, os efeitos colaterais já vieram, e com isso ele cai no chão tossindo sangue e sentindo que toda sua força está se esvaindo, junto com cada gota de sangue que sai de sua boca a cada tossida. Ele está quase perdendo a consciência, mas ainda não é hora de desmaiar. Ele precisa verificar se a porta abriu, e é visto que, apesar de ter tantas marcas acesas, ela ainda permanece fechada. Até que ela finalmente começa a se abrir, e isso faz Chung Myung sorrir aliviado. Então ele está pronto para... ele realmente ficou péssimo depois de usar tanta energia vital. Ele então presume que vai ter que ficar de repouso não por 1, mas 2 meses. Ajoelhado e em um estado de dor, ele limpa sua boca e finalmente se levanta. Já de pé, enquanto olha em direção à luz que vem do depósito secreto,
Ele tenta limpar o resto de sangue da sua boca e decide verificar o que tem de tão bom dentro desta sala tão bem escondida. Chung Myung finalmente empurra a porta. E depois de todo esse drama, ele está dentro do depósito secreto da seita do Monte Hua. Ao que aparenta, a sala é bem pequena, mas é compreensível quando pensarmos que ela é feita de um material mais caro que o ouro. E ao que tudo indica, existem apenas livros ali dentro. Não que livros das técnicas da seita do Monte Hua sejam apenas livros, mas Chung Myung esperava algum tipo de tesouro ou algo assim. Só que não tem nada interessante aqui então, né? Errado. Pois o livro que está na mão de Chung Myung é exatamente o que ele estava procurando. Sim, é o livro de contas do Monte Hua. Nosso protagonista já dá o sorrisão do mal ao pensar em se vingar daqueles mercadores sem vergonhas. Ele então junta todas as provas e coloca dentro de sua roupa, mas tem algo que não parece certo em sua cabeça. Realmente só tem livros aqui? E conhecendo o antigo falecido líder da seita, ele deve sim ter escondido algum dinheiro, mas talvez não tenha sido aqui. Enquanto Chung Myung olha alguns livros, ele fica surpreso ao encontrar um livro de técnicas que eles decidiram guardar na biblioteca ou jogar fora. Sim, são técnicas que foram abandonadas pela seita do Monte Hua. Entretanto, mesmo assim, o antigo gentil líder, Jang Myung, cuidou delicadamente de tudo que seus antepassados construíram para as próximas gerações. Ele era realmente um líder gentil e exemplar. Mentalmente, Chung Myung diz que Jang Myung não precisa se preocupar e promete que vai levar a seita do Monte Hua para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. O topo. Não. Ele vai levar a seita do Monte Hua para um lugar ainda mais alto. Algo chama a atenção do nosso protagonista. É um pergaminho, que aparentemente é a única coisa que está em uma das estantes. Chung Myung então pega o pergaminho para ler e descobre que quem escreveu foi Jang Myung, o antigo líder da seita do Monte Hua e também seu falecido gentil irmão mais velho. Ali no pergaminho, Jang Myung deixou uma mensagem para o próximo líder que viria após ele. Uma mensagem que nunca foi lida, pois ninguém teve a força suficiente para passar pela porta feita do metal eterno. Enfim, na carta, a mensagem é sobre a função de um líder, que em resumo, deve apenas proteger e assegurar que as crianças sejam capazes de perseguir seus sonhos sem perder a motivação. Assim sendo, Jung Myung tranquilizaria o leitor, alegando que ninguém pode e nem precisa controlar ou liderar a seita do Monte Hua, pois, seja em ascensão ou em declínio, a seita do Monte Hua sempre será ela mesma. Por isso, a fim de assegurar que este nobre espírito seja passado para as próximas gerações, os líderes devem apenas nutrir a próxima geração, pois será ela quem continuará com o legado da seita do Monte Hua. Essas são as palavras do 20º líder da seita do Monte Hua, que para nós é simplesmente o antigo líder gentil, e para eles, era o grandioso líder Jung Myung. Voltando ao nosso protagonista, após ler aquilo, ele guarda o texto consigo para entregar ao atual líder. Bom, ele já conseguiu o livro de contas, que vai fazer a dívida do Monte Hua desaparecer, enquanto o faz assumir os negócios que eram originalmente deles, e também conseguiu as técnicas de espadas da seita do Monte Hua que estavam perdidas. A estante vazia continua incomodando o nosso prota, pois ele sabe que o falecido Jang Myung tinha muito toque, e que alguém como ele não deixaria uma estante vazia por nada. Pensando profundamente sobre isso, Chung Myung decide tirar a estante dali e verificar o que tem atrás dela. E só pelo peso dessa prateleira, deve ter algo especial nisso. E, bom, Chung Myung realmente se deparou não com algo atrás da estante, mas com algo embaixo. E até mesmo ele fica surpreso ao notar que estava certo, pois tem um brilho dourado saindo do buraco do chão. Assim que ele pula lá dentro, ele encontra algo que o faz ficar admirado, porque o que ele viu foi pilhas de barras de ouros, espadas preciosas em um estado perfeito, muitas gemas preciosas e também livros de técnicas de espadas raríssimas. Isso é bom o suficiente para fazer qualquer pessoa reagir assim. Até Jang Myung deve estar sentindo vergonha do Chung Myung nesse momento. Já é de manhã no Monte Hua, e o líder da seita está encarando um novo dia em sua seita. Que, para ele, será um dos últimos, sem que ele possa nem sequer fazer algo para reverter essa situação. Felizmente, alguém que está em frente à casa do líder o tira desses pensamentos. Essa pessoa que está chamando o líder Hyun Jeong é o treinador grande Sasuke. Ele foi até ali para reportar uma situação, mas ele está tão nervoso que decide pedir para o líder ir ver aquilo pessoalmente. Dito isso, eles partem em direção ao local da situação. Enquanto o líder Hyun Jeong acompanha facilmente o grande Sasuke, ele fica surpreso com algumas coisas no caminho. Melhor dizendo, ele fica surpreso com as crianças estarradas no chão.
Mas o grande Sasuke só explica que esses discípulos estão interessados em fazer treinamentos matinais extras. Enfim, assim que eles chegam lá, Chung Myung nota a presença deles. O grande Sasuke está chamando pelo Chung Myung, que então se revela e deixa o líder Hyun Jeong assustado com o estado físico de Chung Myung. Então, o Prota sugere que o líder dê uma olhada em outra coisa. E o líder, mesmo que relutante, ouve Chung Myung e... Sua visão se depara com um enorme tesouro. Chung Myung diz que encontrou tudo isso por acidente. E o líder o questiona como isso aconteceu. Então Chung Myung disfarça dizendo que tá morrendo de dor e com essa atuação digna de um Oscar, o líder o libera para ir descansar. O líder Hyun Jeong encara todo aquele ouro, mas mais importante que o dinheiro são os livros de contas da seita do Monte Hua. Ele está tão, mas tão nervoso que fica até com medo de pegar o livro e acabar rasgando por acidente, até que outro livro chama sua atenção, um livro tão interessante que o faz perder o medo. E o conteúdo desse livro é tão fantástico que o líder Hyun Jeong não aguenta tudo aquilo e simplesmente desmaia. O grande Sasuke vai à ajuda do líder, que mesmo desmaiado não larga o livro. Hyun Jeong finalmente acorda, e acorda gritando o nome do livro que o fez desmaiar, que é o livro de técnicas da espada de 7 flores de cerejeiras, a mais forte ou uma das mais fortes técnicas das seitas de espada do Monte Hua. Ele ainda está muito nervoso com tudo aquilo, mas é hora de organizar tudo o que foi conseguido essa manhã, e ele então decide marcar uma reunião. A few moments later. Já na reunião com o líder de agência da economia chamado Hyun Yong, o Hyun Yong afirma que todos os documentos de contas da seita do Monte Hua são reais, e que com esses livros eles já podem imediatamente retomar todos os negócios que eram originalmente deles. E ele alega também que os tesouros que estavam juntos destes documentos ultrapassam facilmente os 100 mil niangues que eles têm de dívida. Com isso, Hyun Jeong suspira aliviado, e algo se passa em sua cabeça. Ele percebe que coisas boas começaram a acontecer desde que ele aceitou Chung Myung como parte da seita do Monte Hua. Mas agora não é hora de ficar perdido em seus pensamentos, e com isso, o líder Hyun Jeong se levanta e toma sua decisão. Ele ordena que convoquem todos os mercadores que têm seus negócios citados no livro de contas da seita do Monte Hua. Pois bem, esse vídeo que você acabou de assistir não só é o primeiro do canal, como também é a minha primeira edição. Por isso, conto com seu feedback e seu apoio. Isso é, caso alguém tenha assistido a essa coisa. Enfim, até a próxima.